e Estevão. Capítulo 8. O martírio em Jerusalém, parte C. Era sua irmã Dalila com o sobrinho Estefânio que conseguiram, depois de muito esforço, permissão para uma entrevista ligeira. O apóstolo abraçou a nobre senhora com lágrimas de emoção. Ela estava alquebrada, envelhecida. O jovem Estefânio tomou as mãos do tio e beijou-as com veneração e ternura. Dalila falou das saudades longas, recordou episódios familiares com a poesia do coração feminino. E o ex-doutor de Jerusalém recebia todas as notícias boas e más com imperturbável serenidade, como se procedessem de um mundo muito diferente do seu. Buscou, entretanto, confortar a irmã, que uma reminiscência mais dolorosa se desfazia em prantos. Paulo historiou sucintamente as suas viagens, lutas, obstáculos dos caminhos palmilhados por amor de Jesus. A venerável senhora, embora alheia às verdades do cristianismo, muito delicadamente não quis tocar nos assuntos religiosos, detendo-se nos motivos afetuosos de sua visita fraternal e chorando copiosamente ao despedir-se. Não podia compreender a resignação do apóstolo, nem apreciava devidamente a sua renúncia. Lastimava-lhe intimamente a sorte e, no fundo, tal como a maioria dos compatriotas, desdenhava aquele Jesus que não oferecia aos discípulos senão cruzes e sofrimentos. Paulo de Tarso, todavia, experimentara grande conforto com a sua presença. Sobretudo, a inteligência e a vivacidade de Estefânio, na ligeira palestra mantida, proporcionavam-lhe enormes esperanças no futuro espiritual do sobrinho. Ainda repassava na mente essa grata impressão quando numerosa escolta se postava junto à cela para acompanhá-lo ao sinédrio no momento oportuno. Logo após o meio-dia, compareceu à barra do tribunal e percebeu de pronto que o cenáculo dos grandes doutores de Jerusalém vivia um dos seus grandes dias, repleto de compacta massa popular. Sua presença provocava um aluvião de comentários. Todos queriam conhecer o transfuga da lei, o doutor que repudiara e deprimira os títulos sagrados. Sobremaneira comovido, o apóstolo lembrou ainda uma vez a figura de Estevão. Competia-lhe agora dar igualmente testemunho do evangelho de verdade e redenção. A agitação do sinédrio dava-lhe a mesma tonalidade dos tempos ali vividos. Ali, precisamente, infligira as mais duras humilhações ao irmão de Abigail e aos prosélitos de Jesus. Era justo, portanto, esperar agora acerbos e remissores sofrimentos. Depois, para acúmulo de amargura, a singular coincidência, o sumo sacerdote que presidia o feito chamava-se também Ananias. Acaso, ironia do destino? Tal como se verificou com Gesiel, lido o libelo acusatório, deram a palavra ao apóstolo para defender-se em atenção às prerrogativas de nascimento. Paulo entrou a justificar-se, sumamente respeitoso. Risos abafados, não raro, quebravam o silêncio ambiente a indicarem a termometria sarcasticamente hostil do auditório. Quando a sua altiloquente oratória começou a impressionar pela fidelidade do testemunho cristão, o sumo sacerdote lhe impôs silêncio e vociferou enfático. Um filho de Israel, ainda que portador de títulos romanos, quando desrespeite as tradições desta casa com afirmativas,
injuriosas à memória dos profetas, torna-se passível de severas reprimendas. O acusado parece ignorar o que deve explicar-se convenientemente para transviar em conceitos sibilinos, próprios da sua desregrada e criminosa obsessão pelo carpinteiro revolucionário de Nazaré. Minha autoridade não permite abusar nos lugares santos. Determino, pois, que Paulo de Tarso seja ferido na boca em desafronta com seus termos insultuosos. O apóstolo endereçou-lhe um olhar de serenidade indizível e replicou: Sacerdote, vigiai o coração para não incidirdes em repressões injustas. Os homens, como vós, são como as paredes branqueadas dos sepulcros. Mas não deveis ignorar que também sereis ferido pela justiça de Deus. Conheço de sobra as leis de que vos tornaste executor. Se aqui permaneceis para julgar, como e por que mandais ferir? Antes, porém, que pudesse prosseguir, um grupo de prepostos de Ananias avançou com açoites minúsculos, ferindo-o nos lábios. Ousas injuriar o sumo sacerdote? Exclamou fulos de cólera. Pagarás os insultos. As lambadas riscavam o rosto rugoso e venerando do ex-rabino sobre os aplausos gerais. Vozes irônicas elevavam-se incessantemente do seio da turba refesse. Uns pediam mais rigor, outros, estentóricos, reclamavam apedrejamento. A serenidade do apóstolo dava pleno testemunho e mais acirrava os ânimos impulsivos e criminosos. Destacaram-se certos grupos de israelitas mais soezes e, cooperando com os verdugos, cuspinharam-lhe o rosto. Generalizou-se o tumulto. Paulo tentou falar, explicar-se mais detalhadamente, mas a confusão era tal que nada se ouvia e ninguém se entendia. O sumo sacerdote permitira a desordem desequilibradamente. Os elementos principais do sinédrio desejavam exterminar o ex-doutor a qualquer preço. O tribunal só se prestava ao julgamento de entremês porque havia percebido o interesse pessoal de Cláudio Lísias pelo prisioneiro. Não fora isso, Paulo de Tarso teria sido assassinado em Jerusalém para satisfazer os sentimentos odiosos dos inimigos gratuitos de sua abençoada tarefa apostólica. Solicitado pelo tribuno presente à reunião memorável, Ananias conseguiu estabelecer a calma no ambiente. Depois de apelos desesperados, a assembleia emudeceu expectante. Paulo tinha o rosto a sangrar, a túnica em frangalhos, mas com surpresa e pasmos gerais, revelava no olhar, ao contrário de outros tempos, em circunstâncias dessa natureza, grande tranquilidade fraternal, dando a entender que compreendia e perdoava os agravos da ignorância. Supondo-se em posição vantajosa, o sumo sacerdote acentuou em tom arrogante. Devias morrer como teu mestre, numa cruz desprezível. Desertor das tradições sagradas da pátria e blasfemo criminoso, não te bastam, por justo castigo, os sofrimentos que começas a experimentar entre os legítimos filhos de Israel? O apóstolo, no entanto, longe de acovardar-se, replicou tranquilamente: Juízo apressado vosso. Não mereço a cruz do Redentor, porque a sua auréola é gloriosa demais para mim. Entretanto, os martírios todos do mundo seriam justos, aplicados ao pecador que sou. Temeis os sofrimentos, porque não conheceis a vida eterna. Considerais as provações como quem nada vê além desses efêmeros dias da existência humana.
A política mesquinha vos distanciou o espírito das visões sagradas dos profetas. Os cristãos, sabei-o, conhecem outra vida espiritual. Suas esperanças não repousam em triunfos mendazes que vão apodrecer com o corpo no sepulcro. A vida não é isso que vemos na banalidade de todos os dias terrestres. É antes a afirmação de imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. A palavra do orador parecia magnetizar agora a assembleia em peso. O próprio Ananias, não obstante a cólera surda, sentia-se incapaz de qualquer reação, como se algo de misterioso o compelisse a ouvir até o fim. Imperturbável em sua serenidade, Paulo de Tarso prosseguiu. Continuai a ferir-me, escarrai-me na face, açoitai-me. Esse martirológio me exalta para uma esperança superior, porque já criei no meu íntimo um santuário intangível às vossas mãos, e onde Jesus há de reinar para sempre. Que desejais, continuou com voz firme, com as vossas arruaças e perseguições? Afinal, onde o motivo para tantas lutas estéreis e destruidoras? Os cristãos trabalham como fez Moisés para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. É inútil dividir, fomentar a discórdia, tentar empanar a verdade com as ilusões do mundo. O Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fastos da antiga lei. Nesse interim, não obstante a estupefação de muitos, estabeleceu-se nova balbúrdia. Os saduceus atiraram-se contra os fariseus, com gestos e apóstrofes delirantes. Em vão, o sumo sacerdote procurava acalmar os ânimos. Um grupo mais exaltado tentava aproximar-se do ex-rabino, disposto a estrangulá-lo. Foi aí que Cláudio Lísias, apelando para os soldados, fez-se ouvir na assembleia ameaçando os contendores. Surpreendidos com o fato insólito, porque os romanos jamais procuravam intervir em assuntos religiosos da raça, os trêfegos israelitas submeteram-se imediatamente. O tribuno dirigiu-se então a Ananias e reclamou o encerramento dos trabalhos, declarando que o prisioneiro voltaria ao cárcere da Torre Antônia, até que os judeus resolvessem ventilar o caso com mais critério e serenidade. As autoridades do Sinédrio não disfarçaram seu enorme espanto, mas, como o governador da província continuava em Cesareia, não seria razoável desatender o seu proposto em Jerusalém. Antes que se verificassem novos tumultos, Ananias declarou que o julgamento de Paulo de Tarso, consoante a ordem recebida, prosseguiria na próxima sessão do tribunal, a realizar-se daí a 3 dias. Os guardas retiraram o prisioneiro com grande cautela, enquanto os israelitas mais eminentes buscaram conter os protestos isolados dos que acusavam Cláudio Lísias de parcial e simpatizante do novo credo. Reconduzido à cela silenciosa, Paulo pôde respirar e refazer o ânimo para enfrentar a situação. Experimentando justa simpatia por aquele homem valoroso e sincero, o tribuno tomou novas providências a seu favor. O ex-doutor da lei estava mais satisfeito e aliviado. Teve um guarda para atendê-lo em qualquer necessidade. Recebeu água em abundância, remédio, alimentos e a visita dos amigos mais íntimos. Essas mostras de apreço muito o comoviam. Espiritualmente, sentia-se até mais confortado. Doía-lhe, porém, o corpo ferido e fisicamente estava exausto. Depois de palestrar alguns minutos,
conforme a permissão recebida com Lucas e Timóteo, sentiu que certas preocupações dolorosas lhe amarguravam o coração. Seria justo pensar em uma viagem a Roma quando seu estado físico era assim precário? Resistiria por muito tempo às tremendas perseguições iniciadas em Jerusalém? Contudo, as vozes do mundo superior haviam-lhe prometido essa viagem à capital do império. Não deveria duvidar das promessas feitas em nome do Cristo. Certa fadiga, aliada à grande amargura, começava a infirmar-lhe as esperanças sempre ativas. Caindo, porém, numa espécie de modorra, percebeu, como de outras vezes, que uma viva claridade inundava o cubículo, ao mesmo tempo em que suavíssima voz lhe sussurrava: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o teu bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. De pronto, sentiu que novas forças lhe retemperavam o combalido organismo. A claridade da manhã surpreendeu-o quase bem disposto. Nas primeiras horas do dia, Estefânio procurava-o com certa ansiedade. Recebido com afetuoso interesse, o rapaz informou o tio dos graves projetos que se tramavam na sombra. Os judeus haviam jurado exterminar o convertido de Damasco, ainda que para isso houvessem de assassinar o próprio Cláudio Lísias. O ambiente no sinédrio era de atividades odiosas. Projetavam-se matar o pregador da gentilidade à plena luz do dia na próxima sessão do tribunal. Mais de 40 comparsas dos mais fanáticos haviam prometido solenemente a consecução do sinistro desígnio. Paulo tudo ouviu e, calmamente, chamando o guarda, disse-lhe: peço-te conduzir este moço à presença do chefe dos tribunos para que o ouça sobre um assunto urgente. Assim, Estefânio foi levado a Cláudio Lísias, apresentando-lhe a denúncia. O arguto e nobre patrício, com o tato político que lhe caracterizava as decisões, prometeu examinar devidamente a questão sem deixar presumir a adoção de providências definitivas para burlar a conjura. Agradecendo a comunicação, recomendou ao jovem o máximo cuidado nos comentários da situação, a fim de não exacerbar maiormente os ânimos partidários. Na solidão do seu gabinete, o tribuno romano pensou seriamente naquelas perspectivas sombrias. O sinédrio, na sua capacidade de intrigar, poderia promover manifestações do povo sempre versátil e agressivo. Rabinos apaixonados podiam mobilizar facínoras e, quiçá, assassiná-lo em condições espetaculares. No entanto, a denúncia partia de um jovem quase criança. Além disso, tratava-se de um sobrinho do prisioneiro. Teria dito a verdade ou seria mero instrumento de possível mistificação afetiva, nascida de justas preocupações da família? Ainda bem não conseguira destrinçar as dúvidas para afirmar conduta quando alguém pedia o obséquio de uma entrevista. Desejoso de atreguar cogitações assim graves, acendeu prontamente. Abriu a porta luxuosa e um velhinho de semblante calmo apareceu sorridente. Cláudio Lísias alegrou-se. Conhecia-o de perto. Devia-lhe favores. O visitante inesperado era Tiago, que vinha interpor sua generosa influência em favor do grande amigo de suas edificações evangélicas. O filho de Alfeu repetiu o plano já denunciado por Estefânio minutos antes. E foi mais longe. Contou a história comovedora de Paulo de Tarso, revelando-se como testemunha imparcial de toda a sua vida
e esclarecendo que o apóstolo viera à cidade por insistência de sua parte, a fim de combinarem momentosas providências atinentes à propaganda. Concluía a exposição atenciosa, pedindo ao amigo ilustre medidas eficazes para evitar o monstruoso atentado. Maiormente apreensivo agora, o tribuno ponderou. Vossas considerações são justas. Entretanto, sinto dificuldade para coordenar providências imediatas. Não será melhor aguardar que os fatos se apresentem e reagir então à força com a força? Tiago esboçou um sorriso de dúvidas e sentenciou. Sou de parecer que vossa autoridade encontre recursos urgentes. Conheço as paixões judaicas e o furor de suas manifestações. Nunca poderei esquecer o odioso fermento dos fariseus no dia do Calvário. Se receio pela sorte de Paulo, temo igualmente por vós mesmo. A multidão de Jerusalém é criminosa muitas vezes. Lísias franziu a testa e refletiu longo tempo, mas, arrancando-o de sua indecisão, o velho Galileu apresentou-lhe a ideia de transferir o prisioneiro para Cesareia, tendo em vista um julgamento mais justo. A medida teria a virtude de subtrair o apóstolo do ambiente irritado de Jerusalém e faria abortar de início o plano de homicídio. Além disso, o tribuno permaneceria a salvo de suspeitas injustas, mantendo íntegras as tradições de respeito acerca do seu nome, por parte dos judeus malevolentes e ingratos. O feito seria conhecido apenas dos mais íntimos, e o patrício designaria uma escolta de soldados corajosos para acompanhar o prisioneiro, devendo sair de Jerusalém depois de meia-noite. Cláudio Lísias considerou a excelência da sugestão e prometeu pô-las em prática nessa mesma noite. Logo que Tiago se despediu, o romano chamou 2 auxiliares de confiança e deu as primeiras ordens para a formação da escolta, forte de 130 soldados, 200 archeiros e 70 cavaleiros, sob cuja proteção Paulo de Tarso haveria de comparecer perante o governador Félix, no grande porto palestinense. Os prepostos, atendendo às instruções recebidas, reservaram para o prisioneiro uma das melhores montarias. Alta noite, Paulo de Tarso foi chamado com grande surpresa. Cláudio Lísias explicou-lhe em poucas palavras o objetivo de sua decisão e a extensa caravana partiu em silêncio rumo a Cesareia. Dado o caráter secreto das providências tomadas, a viagem correu sem incidentes dignos de menção. Apenas muitas horas depois, partiram da Torre Antônia os respectivos informes, convencendo-se os judeus com grande desapontamento da inutilidade de quaisquer represálias.